poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começando agora mais um programa Em Poucas Palavras, eu sou Natson Matias apresentando e junto comigo está o pastor Augustus Nicodemos, comentarista deste e de todos os programas Em Poucas Palavras. Pastor. Querido ouvinte, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus, com o objetivo de esclarecer, elucidar, explicar textos difíceis, ditos de Jesus, que às vezes são meio complicados de entender, não é? E que os nossos ouvintes estão trazendo aqui, e com o objetivo de ajudar você a compreender melhor a Escritura, porque ela é a revelação de Deus para nós. E quanto melhor nós a entendermos, melhor nós viveremos aqui nesse mundo com relação a Deus e ao nosso próximo. O dito difícil hoje é trazido pelo William e ele cita Mateus 5:38 a 42. E especifico aqui apenas o versículo 41, uma vez que certamente o nosso comentarista vai fazer todo o contexto. Ele diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas a quem deseja que lhe emprestes. Bom, o William então traz para nós o tema de hoje do programa, que é sobre a vingança, sobre o pagar e justiças, direitos do crente. Ele é membro da Igreja Cristã Reformada do Campo Belo, em São Paulo. Ele diz assim, quase IPB, em breve, né? Então, ele destaca o texto de Mateus 5:38 a 42 e a correta interpretação e aplicação a essa dificuldade sobre direitos do crente. E então ele sugere algumas situações, vou citar aqui uma ou duas. Ele diz, sou explorado, isso aqui talvez fictícia, né? Ele só levanta as questões. Diz, sou explorado no trabalho, meu salário não é pago corretamente, não recebo 13º, férias, ajuste anual, etc. Meu empregador não registrou minha carteira de trabalho até hoje. Sofro assédio moral no ambiente de trabalho. E ele deixa claro que isso aqui é fictício, né? Relevo e sofro prejuízo ou exijo meus direitos, conversando primeiramente, se necessário, acionar a justiça. Cita um outro exemplo fictício. O motorista bate no meu carro, devo cobrar as despesas dele, se ele negasse pagar, enfim. E ele então pergunta, empresto o carro, meu irmão bate o carro, devo cobrar ou assumo? Talvez essa passagem que Jesus está dizendo isso, deixa para lá. Tá certo. Aí, William, nosso abraço para você, nossas recomendações para você, para a querida igreja de Campo Belo. Já fui pastor dessa igreja, Natson. Eu sei. Isso. E um abraço aí para o pastor Valdeci Santos, que é o pastor que está aí, nosso amigo pessoal. William, a palavra de Deus como um todo, ela nos ensina que não é errado nós buscarmos os nossos direitos enquanto cidadãos aqui nesse mundo. A lei de Moisés, ela ensinava que as pessoas tinham direitos e que elas deveriam viver em sociedade de acordo com normas e regras. E Jesus aqui cita uma dessas regras, né? Olho por olho, dente por dente. Ouvistes que foi dito isso. Na lei de Moisés dizia que se alguém provocasse a perda de um olho de uma pessoa, o castigo seria que teria o seu próprio olho também prejudicado, vazado. Se você batesse numa pessoa e arrancasse um dente, o seu castigo é que você seria espancado para o seu dente cair também. O que Jesus está fazendo aqui é dizendo que os discípulos dele, em ocasiões em que o reino dos céus, o testemunho do Evangelho, a verdade do Evangelho está em jogo, deveriam abrir mão dos seus direitos por conta do benefício maior do reino de Deus. Então, eu quero entender dessa maneira. Então, quando ele diz assim, não resista ao perverso, qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, eu penso que ele está se referindo ao caso em que o perverso é aquele inimigo do Evangelho e que me esbofeteia por conta da minha fé. Certo? Está falando aqui de perseguição religiosa. E também o que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, não é? Perseguição religiosa, opressão, não é? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Tipo assim, o soldado chega, né, vai me prender por conta do Evangelho, não é? Então, eu estou aí. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que te emprestes. Essas recomendações de Jesus, elas só fazem sentido se o que está em jogo
é o reino de Deus, o testemunho do Evangelho, a verdade a respeito de Deus. Paulo cita lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, uma situação que nos ajuda a compreender talvez o que Jesus está dizendo. Havia lá na igreja de Corinto 2 irmãos em Cristo que estavam brigando por conta de uma questão financeira. Talvez um negócio, uma sociedade que eles fizeram lá que não deu certo, e eles se desentenderam, não conseguiram chegar num acordo, e um resolveu levar na justiça para pegar os direitos dele. Então, tinha apelado ao tribunal da cidade de Corinto contra o seu irmão em Cristo por conta dessa situação. A gente não sabe direito se era um negócio que não deu certo, uma sociedade, a questão de uma herança, né? Pode ter sido aí dezenas de situações, mas o fato é que a pessoa foi buscar os seus direitos na justiça contra o seu irmão. E Paulo ficou muito injuriado com isso. É só ler, né, o capítulo 6 da 1 aos Coríntios. Paulo diz, como é que alguém se atreve a levar um irmão à justiça perante os incrédulos? Não é? Isso vai ser prejuízo para o evangelho. É melhor sofrer o dano. É melhor você perder do que colocar lama no evangelho. Porque o que aqueles juízes vão dizer? Olha, esses crentes ficam falando de amor, de renúncia, que o tesouro dele está no céu, mas quando chega na hora de dividir a herança ou de resolver um negócio, sai no tapa com o irmão, né? Ou seja, que vergonha para o evangelho. Posso fazer um parêntese aqui, se me Faça permite? 2, se for. Por exemplo, nós temos aí um político recentemente preso lá no estado do Rio de Janeiro. Né? E aí a imprensa disse claramente, ele é presbiteriano. Não é? E os outros... Falando do garotinho, né? Isso, do garotinho. Ele então diz, ele é presbiteriano, evangélico presbiteriano. Mas a imprensa, ao prender outros, não diz ele é espírita, ele é católico. É o Sérgio Cabral. Né? Ninguém disse, foi preso o Sérgio Cabral, que é católico. E não coloca. Isso me demanda, ou seja, a turma fica assim de olho, o evangélico tem que andar na linha, né? Se não andou, exatamente. É como o juiz, quem sabe aí, né? Exatamente. É boa essa sua intervenção, Nathan, porque mostra realmente o preconceito e a hostilidade contra os evangélicos que é na cultura de hoje, não é? Então, até por conta disso, há situações em que nós deveríamos abrir mão quando o evangelho está em risco. Quando não está, quando se trata simplesmente de direito comum de cidadão, eu não vejo nada errado usar os privilégios que a lei nos dá. Eu vou tomar agora, houve situações em que Paulo apelou para os seus direitos como cidadão romano. 2 situações. Uma, na cidade de Filipos, em que ele foi preso, açoitado e no dia seguinte vieram com a maior cara de pau, não é, querer livrá-lo da prisão, dizer, não, agora você pode ir embora. E Paulo, mas peraí, eu sou cidadão romano, vocês deviam ter perguntado isso antes, e agora vocês vêm na calada da noite, entre aspas, né, e querem se livrar de mim, nada disso, né? Vocês procederam erradamente. Paulo apelou para os direitos que ele tinha como cidadão romano. Outra ocasião foi quando ele foi preso em Jerusalém, sob a acusação dos judeus, e aí o centurião estava a ponto de chicoteá-lo, né, para saber a verdade dos fatos, e Paulo disse, você vai me chicotear, eu sou um cidadão romano. Então você percebe que houve situações em que o próprio apóstolo Paulo apelou para os seus direitos. Vamos pegar aqui o exemplo que foi citado aí pelo William, né? Um sujeito que trabalha, mas que é maltratado pelo seu empregador. Seus direitos não é pago, seus direitos são sonegados. Então, eu acredito que é direito dele, como trabalhador, acionar os meios legais para que esses direitos sejam pagos. Não está indo contra nada da lei de Deus. As autoridades, de acordo com Romanos 13, elas existem para punir os maus e recompensar os bons e assegurar os direitos dos cidadãos. Então, num caso como aquele, sim, ele pode apelar a quem de direito para que os seus direitos sejam pagos devidamente. Mesma coisa numa batida, né? Na rua, um acidente de trânsito e tudo mais, você tem todo o direito de apelar e receber aquilo que lhe é próprio, né? Que é assegurado pela lei. E usando aquele exemplo que o senhor falou, se no caso o patrão e ele forem da mesma igreja, eles devem acionar a justiça aí é complicado. Eu acho que aí o caso tem que ser levado para a igreja, né? Então, ele deve acionar primeiro a igreja. O conselho. O conselho da igreja para tentar resolver a coisa entre os irmãos. Quando é possível fazer um acordo entre os irmãos, então isso deve ser feito. Mas quando não envolve a irmandade, não é? Então ele pode usar do seu direito como cidadão brasileiro, não vejo incompatibilidade nenhuma nisso aqui. Agora, Nathan, em tudo isso a gente precisa ter muita sabedoria, porque nem sempre as coisas são preto no branco, né? Às vezes aí tem uma área meio que cinza, não é?
Então, a pessoa precisa de sabedoria para saber o momento em que ela diz, não, eu vou parar aqui, não vou mais em frente, porque se eu for em frente, isso vai trazer prejuízo para o reino de Deus, isso vai trazer escândalo. Ou então, ela precisa de sabedoria para dizer, não, a melhor maneira de mostrar a verdade é apelando para a justiça, para que prevaleça a verdade. Então, nem sempre essa decisão é fácil de ser tomada, e a minha sugestão é que o cristão, quando ele está numa situação dessa, de litígio, de dificuldade, ele procure se aconselhar com os seus pastores, com seus líderes espirituais, pedindo a Deus sabedoria, porque há momento em que a melhor coisa é realmente abrir mão, para não causar escândalo, não trazer dificuldades adicionais para o Evangelho, e em outras situações, ir em frente é o que traria maior glória de Deus e estabelecimento da verdade. A dificuldade é saber quando é um e outro, daí o bom de você viver em comunidade, ter líderes que lhe ajudem a tomar essa decisão. E procurar saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok, obrigado então, pastor, por mais essa intervenção aqui no nosso programa, mais um comentário, atendendo ao William, lá de Jundiaí, da Igreja Cristã Reformada do Campo Belo. Obrigado pela sua pergunta, William, e obrigado a todos os demais ouvintes que têm acompanhado o programa Em Poucas Palavras. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Fique na paz do Senhor. Um abraço.